at his feet, peace of mind can still be found. If you have the need, I know he has the answer. Reach out and claim it, for you are standing on holy ground. We are standing on holy ground. Hallelujah. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. Let us praise. Sing that line again, John. Oh, let us praise Jesus now. Hallelujah, hallelujah. Sing that line again. Oh, let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy ground. Ask for riches, yet he gave me wealth untold. The moon and the stars and the sun in the sky, and he gave me eyes to behold. Didn't ask for riches, yet he gave me wealth untold.
Atrás de mim, espalhado como um artista apresentaria na tela, o Mar da Galileia. E então a praia, e é sobre isso que eu quero lhe falar. Foi o que aconteceu. Ele apresentou ao mundo alguns dos mais notáveis milagres, ou os mais extraordinários milagres dados à raça humana, realizados pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Este é o cenário apropriado para todas as coisas que ele fez e todos os milagres que ele realizou. Mais acontecimentos se deram nesta região que estou apontando agora do que noutra. Cegos voltaram a ver, coxos ele fez andar, surdos ouviram e tudo mais. Logo abaixo de mim fica a região que parece ser o lugar em que 5.000 homens foram alimentados, além de mulheres e crianças, mas não sabemos se foi exatamente aqui. Mas uma coisa sabemos, aconteceu. Logo acima do monte, pode-se ver o topo, eu acho que são sicômoros, e logo atrás de mim fica Cafarnaum, é onde Jesus tinha sua sede. Aqui ele realizou um ministério público que sacudiu e até mudou o mundo para o tempo e a eternidade, o Senhor Jesus Cristo. No monte, você pode ver árvores, pode ver um prédio com uma cúpula ou igreja. É o lugar em que a tradição diz que o Sermão do Monte foi pregado. As beatitudes, bem-aventurados, limpos de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E assim por diante, as maiores palavras que jamais saíram dos lábios de um homem, que também era Deus. Quando você está aqui e olha para esta cena, é o quadro que se vê, é como se Deus, nas eras da eternidade passada, esculpisse esse belo cenário para aquilo que ia acontecer. É idílico, foi feito para aquilo que iria acontecer. Jesus, por estranho que pareça, não gostava de Jerusalém. Ele a visitou diversas vezes. E era evidente porque ele não gostava, porque eles não gostavam dele. A hierarquia religiosa se opunha a ele tremendamente. Até mandavam os escribas, os fariseus de Jerusalém para espioná-lo. Mas gostava deste lugar. Não quer dizer que fosse totalmente aceito aqui, porque os sacerdotes e os escribas e os fariseus em geral o rejeitaram aqui. Ele até fez uma declaração que se os milagres que foram feitos nesta região tivessem sido feitos em outros lugares, como Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido com saco e com cinzas. Eu fico tentando imaginar como é que teria sido. O Mar da Galileia era o mesmo então que é agora. É bem possível que fosse um dia como é hoje. O sol está brilhando. Eu estou aqui diante de vocês e o espetáculo é lindo, deslumbrante. A multidão ouviu o dia todo e não é de admirar. Eles diziam, jamais alguém falou como este homem. Encantavam-se com seu ensino. E diziam, não fala como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Ele trouxe um conceito totalmente novo. Era bem diferente do que o que estavam acostumados. Num sentido, foi uma revolução. Não uma revolução de armas, de ira, de ódio, de guerra. Mas foi uma revolução do espírito. Uma revolução que ia mudar a vida de homens e mulheres aos milhões e milhões, no tempo e na eternidade. Aquele dia
em que se congregaram nesse monte, quando se diz multidão, está se falando de milhares de pessoas. Não se está falando de 50, 60 ou 100. A referência é de milhares. Podia muito bem ter sido 10, 15 ou 20 mil pessoas, porque estas praias, este lençol de água, este lugar santo, este mar da Galileia, estava coalhado, se posso usar a palavra, de cidades e vilas. A indústria da pesca era muito grande naquele tempo, era uma verdadeira colmeia. Ele não só era um homem, e vinham a ele de toda a vizinhança, vinham mesmo do norte, de Tiro e de Sidom. Eles vinham de Cesareia, vinham até da região gentílica do país. Por causa de quem ele era, dos milagres que fazia, das palavras que saíam dos seus lábios. E quando começava a proferir aquelas palavras, representavam um novo conceito. Amar era a ordem. Amai uns aos outros. Ama teu irmão como a ti mesmo, e até mais do que a ti mesmo. Ama-o ao ponto de morrer por ele, se preciso. Estas palavras eram diferentes do que olho por olho ou dente por dente. Ele as pronunciou aqui. Foram chamadas o Sermão do Monte, as Beatitudes. As maiores palavras jamais proferidas por um mortal. E eu digo mortal, e ele o era, mas era também verdadeiro Deus. À minha frente fica uma região na qual, segundo a tradição, ele realizou um dos maiores milagres registrados na palavra de Deus. O povo tinha estado com ele o dia todo. E o povo não queria deixá-lo. E eu não os culpo. Oh, eu não os culpo. Vamos dizer deste modo. Sou pregador do Evangelho porque Deus me chamou. Mas servir Jesus Cristo é tudo para mim. Significa mais do que as palavras são capazes de expressar. É minha vida, meu coração, como acontece com muitos de vocês. Pois bem, eles não queriam deixá-lo, não queriam sair. Queriam que ele continuasse pregando, ensinando e curando. E eles não saíam, não iam embora. E sem dúvida estiveram ouvindo, observando, participando, vigiando, ouvindo o dia todo, até que talvez fosse uma hora aproximadamente igual a esta. O sol já começava a descer. A Bíblia diz que havia muita relva no lugar, se é esta região em que este milagre teria acontecido. Era um lugar de muita grama. E você deve lembrar que eram, a Bíblia nos diz, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Poderiam ter sido 12, 15, 20 mil pessoas que estavam lá naquela tarde. Ali de pé, se este era o lugar em que estavam naquele dia, ele poderia ter estado do lado do monte, com eles embaixo, e eles os ensinava. Ou ele poderia estar de pé ali, junto às águas, quem sabe. Mas em algum lugar ali, ele deveria estar. E os discípulos vieram a ele e disseram, vamos mandar o povo embora. E usam a expressão lugar deserto ou deserto. Eu não sei se isso teria sido característico desta região na época. 2000 anos se passaram e não temos jeito de saber isso. E de fato não importa onde isso aconteceu. O que importa é que aconteceu. E ele não parece ansioso por mandá-los embora como estavam. Acha um rapaz, ao menos um discípulo acha, que tem 5 pães e 2 peixes. Ele toma esses pães e esses peixes e creio que vocês sentem como eu, porque estão vendo com os olhos da câmera esse lugar bem aqui, com os montes no fundo,
O mar da Galileia à frente, as milhares de pessoas olhando e observando sem sonhar o que ele ia fazer, os próprios discípulos sem saber o que Jesus ia fazer ali. Será que você pode imaginar esse quadro em sua mente? A região está cheia de árvores, árvores frutíferas, como você vê em abundância lá. Há alguns edifícios lá também. Naquele tempo não havia árvores frutíferas nem edifícios, mas você pode imaginar uma multidão de gente por ali. Milhares de pessoas lá que não saem, não querem ir, não ficam enfadadas nem cansadas. Elas estão ali de pé e estão tentando ver uma por cima da outra. E os que são mais baixos e não podem ver perguntam o que é que ele está fazendo. Os que podem ver estão dizendo: ele tem uns pães e peixes nas mãos, mas o que tem nas mãos é muito pouco. A Bíblia diz, ele os abençoou. Deu graças por eles como nós fazemos hoje. Disse aos discípulos: sentem-nos em grupos de 50 e 100, e eles se assentaram. Não era um espetáculo de confusão, com gente empurrando e puxando. Havia ordem neste evento miraculoso que se deu aqui. Aconteceu ali embaixo, talvez. Ao menos sabemos que se deu. E quando diz aos discípulos: comecem a distribuir, eles iniciam a tarefa. E cada pessoa da multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeu até se fartar. E não houve ninguém que quisesse mais. E eles apanharam, creio que foi 12 cestos cheios de sobras do que tinha sido então multiplicado com os 5 pães e 2 peixes. Pois bem, quero terminar hoje com uma coisa muito preciosa para mim, e deve ser para vocês também, espero que seja para muitos. Quero falar a vocês de uma coisa que, de fato, não aconteceu, entretanto aconteceu. Isso pode parecer uma contradição, mas eu quero dizer de novo, não aconteceu, mas aconteceu. O que quer dizer Jimmy Swaggart? Muito bem. Lá naquele dia memorável, há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo abençoou os pães e peixes, o texto no original diz que quando ele começou a dar aos discípulos, começaram a multiplicar. Eu não posso imaginar, minha mente não pode entender bem o que acontecia. Mas vamos imaginar então que Pedro e Tiago, João, Mateus e todos os discípulos que estavam dando os pães e os peixes ao povo sentado em filas de 50 e 100. Vamos supor que os da fila da frente receberam por ser mais fácil chegar a eles, sabe? Agora entendam, isso não aconteceu assim, mas há uma lição que eu desejo tirar. Vamos dizer que Pedro, Tiago e João fossem dando aos da fila da frente várias vezes, por ser mais fácil alcançá-los. Não havia problema para eles receberem, estavam perto, os pães e peixes estavam bem perto da fila da frente, por isso continuaram a distribuição. E os que estavam nas outras fileiras, se Jesus estivesse de pé ali, as filas de trás estariam lá, e se ele estivesse junto ao monte, as filas de trás estariam aqui. Mas o fato é que os das outras filas nada receberiam, por não estarem perto dos pães e dos peixes. Não era fácil chegar até eles. Não era fácil porque estavam longe. Não aconteceu assim, graças a Deus. Todos aqueles que tinham vindo das cidades, vilas, ao longo da praia e de outros lugares, que sentaram lá o dia todo, ouviram as mensagens e viram os milagres, todos eles, sem exceção, saíram de lá fartos. Todos eles. O que você está dizendo, pregador? Vou lhes dizer o que penso. Hoje
Essa cena está sendo repetida. O que eu estou dizendo pode parecer um tanto estranho, mas está acontecendo. O povo nos Estados Unidos da América e Canadá e alguns outros países do mundo são como aqueles que estavam sentados na frente. São alimentados vez após vez, repetidamente, e nada de mal, graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Mas os das filas de trás não recebem nada. Os da China, os dos países comunistas, de muitos países da África, alguns países da América Central e do Sul, recebem muito pouco, quase nada. Agora você pense nisso por um pouco. Agora vocês entendem porque eu disse que não aconteceu e aconteceu. Não aconteceu quando Jesus estava aqui, ele os alimentou e ainda os alimenta hoje, mas eu e você somos responsáveis por levar o Evangelho a cada pessoa, não só os que estão na frente, mas os que estão lá atrás. Quando você olha para a pequena área que se estende, você vê o que aconteceu aqui. O Sermão do Monte é a maior peça que foi produzida pelo homem, que foi proferida por um homem. Você vê quão importante isso se torna, quão especial isso de fato é. Quando se para pensar que, bem aqui, 5.000 homens foram alimentados, além de mulheres e crianças, quando você olha para esta terra e então vê que este podia ser o lugar. O que realmente aconteceu aqui há tanto tempo atrás. E a coisa que eu quero deixar bem claro é isto. Que o homem da Galileia que alimentou esse povo e disse essas palavras há tanto tempo atrás, não está morto. Ele vive. E alguns de vocês que assistem talvez me digam, Jimmy Swaggart, se eu pudesse crer nisso. Vou fazer uma pergunta. Que mais você tem para crer? Há mais evidência de que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou dos mortos do que da vida de Júlio César ou outra pessoa. O que mais você pode crer? Alimentou milhares. E alimentará você se deixar. Ele se intitulou o Pão da Vida. Ele falou como nenhum homem jamais falou antes. O Sermão do Monte. Aquelas palavras, elas são vida. Ele disse, a carne para nada aproveita. Minhas palavras são espírito e vida. Foi o que ele disse. É tão bonito que é difícil mesmo descrever isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, pois eles verão a Deus.